Olá a todos, muito obrigado por terem vindo. Hoje vamos falar sobre a identidade. Eu nunca apresento os meus convidados por aquilo que fazem e isso relaciona-se naturalmente com a identidade. Não quero prender-vos a um preconceito que depois condiciona a forma como vocês recebem aquilo que eles dizem. São pessoas com experiências de vida muito diferentes e que nos vão contar um bocado dessas experiências, partilhar o que viveram, neste caso tendo como referência este tema que hoje está muito na ordem do dia, mas muitas vezes abordado de forma redutora. Há circunstâncias em que aspectos da nossa vida perfeitamente parcelares assumem o cariz de quase sílabas tónicas daquilo que somos. E isso reduz, do meu ponto de vista, a capacidade de interação entre as pessoas. É um bocadinho também sobre esses estigmas que vamos falar aqui, em diferentes perspectivas, e espero que seja uma conversa boa para vocês e para nós e que possamos partilhar as nossas dúvidas, as nossas vulnerabilidades e desde já também abro aqui espaço para a vossa intervenção quando quiserem interpelar alguém aqui do painel. Eu queria condicionar o menos possível esta conversa. Estamos aqui como se estivéssemos num café e nessa medida pedia a quem queira arrancar com o nosso debate. Algum voluntário? Eu posso dar o mote. É melhor dar o mote, é melhor. É melhor dar o mote. Pronto. Então, eu pedi aqui ao Samuel Beirão, que partilhasse um bocadinho como é que a tua vida, não é? É condicionada por aquilo que fazes. Olá, boa tarde a todos e a todas. A pergunta, o Marcos diz que não nos apresenta por aquilo que fazemos. É verdade, eu por acaso, imediatamente ao fazer a pergunta pensei nessa contradição. A verdade é que eu tenho a sorte de não trabalhar, ou seja, aquilo que eu faço é aquilo que eu sou. Eu sou padre católico e, embora trabalhe numa escola profissional em Santo Tirso, e me dediquei-me durante alguns anos, vi os últimos anos nos Estados Unidos e em Espanha, e nos Estados Unidos sobretudo me dediquei muito à comunidade migrante e em Boston também à comunidade LGBT, mas de facto tenho a sorte de aquilo que eu faço ser aquilo que eu sou e, portanto, é impossível. Eu acho que ser padre é um bocadinho como ser pai, ser mãe, ou ser irmão, ou ser amigo, ou ser amiga, que é, nunca deixamos de ser. Não é? Eu não acho que da tarde não desligo o botão de pronto, agora eu não sou padre. Não é? E realmente é uma categoria que está cheia de estereótipos. Não é? Eu, quando estava a preparar um bocadinho ou a pensar, lembrava-me de um dos primeiros casamentos que fiz, que à porta da igreja um dos convidados disse: eu consigo não falar porque os padres são todos pedófilos. E os amigos perceberam a barbaridade do que ele tinha dito e ele olhou para mim, ele percebeu também, e disse: pronto, todos menos tu. E eu disse: olha, nós podemos recomeçar esta conversa, disse eu, porque tu não me conheces e, portanto, se são todos, então eu também sou. E se eu não sou, deve haver outros que também não são, não é? E por isso aquilo é uma conversa engraçada. Mas realmente a minha identidade ou aquilo que eu sou está cheio de estereótipos, não é? Os padres são homofóbicos. Os padres têm uma vida dupla. Os padres
ajudam só os pobrezinhos, os padres são todos gordos e têm caspa. Os padres são todos carecas, isso é mais ou menos verdade. Portanto, é verdade que a minha vida está cheia de estereótipos que depois são muito difíceis de entrar. Eu estava com esperança que o Marcos não quisesse logo que eu dissesse o que sou, para ver se vocês davam crédito ao que eu dizia, mas assim já está destruído. Portanto, mas pronto, não sei, era mais ou menos assim que querias que eu começasse? Acho que sim. Acho que sim. Mas pronto, é isso. Eu gosto muito de ser padre. Quando sou jesuíta, sou padre e sou religioso da Companhia de Jesus, há uma série de coisas que vêm com o pacote, não é? Eu, antes de entrar para a Companhia de Jesus, já sabia uma série de coisas, não é? Que tudo o que eu ia ter era partilhado com uma comunidade, que tinha que obedecer a superiores, que o celibato e a castidade eram coisas que já estavam ditas. As coisas vêm com o pacote e a gente mais ou menos até aprende a lidar com elas, nem que seja de uma forma mais ou menos teórica, e depois vai-se habituando. Há outras que não nos contaram ao princípio, não é? E que a gente depois vai descobrindo e vai vivendo. Sobretudo eu tive a sorte de, ao longo dos últimos 15 anos, mas sobretudo ao longo dos últimos anos, ter vivido fora de Portugal e ter vivido em comunidades que, em princípio, também elas são comunidades marginalizadas, sobretudo quando trabalhei com migrantes, sobretudo da América Central, da América Latina, ou em Boston, com a comunidade LGBTI e, sobretudo, católicos LGBTI, com o que isto significa às vezes do que a Igreja diz sobre as pessoas, ou como rotula certas pessoas, e, portanto, e perceber que a identidade é o que nos é mais próprio, mais único e mais digno, tem a ver com a nossa dignidade, com a nossa profundidade, com aquilo que mais ninguém tem, a não ser nós próprios, e sobretudo a partir desta visão crente, não é? Que Deus criou tudo bom, e quando criou o ser humano, criou muito bom. Não é? Então, se criou muito bom, tudo o que é em nós, não é? E a identidade é o que é em nós, é muito bom. Não é? E ter a sorte de ter uma relação com os outros a partir desta dimensão da fé, que é tu és muito boa e eu sou muito bom, na nossa singularidade e no que é único em nós. E nenhum de nós vai mais à frente que o outro, não é? Vamos ao lado. E isto é extraordinário. Eu peço desculpa por me ter acolherada, peço-vos para fazerem fluir o discurso sem precisarem de mim, mas de qualquer maneira, aproveitando aqui a deixa do Samuel, e concordando plenamente contigo, sinto que nós também vivemos num tempo em que a identidade está muito relacionada com a imagem, com aquilo que nós mostramos, não é? E muitas vezes a montra não está de acordo com aquilo que a loja vende. Portanto, há também aí uma dificuldade de situar a identidade em termos de consenso social. Não sei se queres falar sobre isto, Vanessa. Então, boa tarde. Vanessa Fernandes. Não é de teatro, não? Não. Pois temos vindo assim um bocado a debater esta questão da identidade. Eu trabalho muito com audiovisual e os meus trabalhos têm sido um trabalho constante a debater o que é o termo de ser negro, mulher e mulher africana em determinados ciclos sociais, não é? Por acaso eu vinha com a ideia de falar sobre identidade, até a identidade do cinema, não é? E que apesar desta questão do racismo, que é muito importante hoje em dia, eu até gostava, vinha a pensar, não é? O que é que eu queria mesmo falar. E sinto que hoje em dia a minha questão é: será que conseguimos ter uma identidade de visão do futuro, não é? Sem ser aquela que nos é construída há tantos anos e que é tão, vamos dizer, distópica também, não é? E eu tenho sentido que o cinema tem sido uma bagagem constante para nos identificarmos, não é? Porque há personagens que realmente são quase o nosso avatar, não é? Só que ao mesmo tempo
sinto que tenho sido compelida ao longo dos anos a pensar que o futuro é onde eu tenho os meus maiores medos, onde habita o fim do mundo, onde habita, não é? Então, a distopia que tem vindo, e até mesmo com esta pandemia, acho que até se enalteceu a familiaridade com esta imagem cinematográfica, não é? Eu pergunto-me, será que conseguimos construir uma identidade do futuro, não é? Onde nos conseguimos, de certa forma, conectar ou reconectar. Pronto, então, acho que a questão de identidade própria, porque ela pode ser própria como também pode ser coletiva, não é? Acho que hoje em dia é quase emergente conseguirmos ter um fluxo de comunicação tão próximo uns com os outros, onde pudéssemos realmente criar esta parceria de ideia, não é? Pronto. Não sei se respondi. Hilda. Olá, toda a gente. Hilda de Paulo. Dá para ouvir aí do fundo? Então, ótimo. Bom, quando o Marcos me fez esse convite, que super agradeço, fiquei muito refletindo em casa o que eu poderia contribuir. E eu tinha feito super um rascunho, todo assim pomposo. E aí, eu fiquei furiosa hoje à tarde, com muito ódio. Aí eu rasguei o rascunho e refiz. Mas eu fiquei muito furiosa porque eu fiquei com uma frase ecoando e pensando assim: estamos num coma colonial. E ao mesmo tempo ressoava como uma afirmação e ao mesmo tempo como uma pergunta. Então eu fiz um roteiro, não falando de mim, mas pensando como que uma identidade de gênero trans, como que ela lida e como que ela, vamos dizer, como ela se relaciona socialmente com essa sociedade. Então ontem, no dia 20, no Instagram, a Associação Casa T, para quem não conhece, que é uma casa de acolhimento, de sociabilização e automização transvestigênero, e eu explico o termo, é um termo que a Indianari Siqueira, que é uma transativista do Rio de Janeiro, criou e que engloba transexuais, transgêneros, travestis, pessoas não binárias, lésbicas, masculinizadas e gays afeminados. Então, essa primeira casa de abrigo, ela foi construída por e para pessoas transvestigênero e ou emigrantes e ou racializadas em Portugal. Essa casa se encontra em Lisboa. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque estamos no mês do orgulho LGBTQIAP+. Para quem não sabe, a sigla, então temos lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgênero, queer, assexual, intersexual, pansexual e demais identidades não binárias e gêneros fluidos, que seria o mais. Estou dizendo isso porque muita gente às vezes fala: nossa, que sopa de letra, o que é isso? Mas a gente tem que pensar que a identidade de gênero, ela está além da nossa, existem outras. Então, eu trouxe um pouco cada sigla. E nesse post do Instagram dizia: a Casa T teve a infelicidade de ser informada que a organização da Marcha do Orgulho de Lisboa vetou a Casa T de participar da organização da marcha. Precisamente a partir do princípio que a Casa T nunca foi questionada se queria fazer parte desta organização. Mas o efeito colateral é novamente silenciar a população imigrante, racializada e falar por ela. Somos muito bem aceitas em lugar lúdico, cantando, dançando e batucando. Mas se estamos nas áreas da intelectualidade, da produção de conhecimento, somos questionadas e validadas ou desvalidadas por pessoas cisgêneras brancas. Isso para dizer que se a gente for pensar interseccionalmente, e interseccionalmente a gente tem que pensar em gênero, classe e raça / etnia,
E isso é interessante a gente pensar nesses corpos vulnerabilizados pelo espaço público com lugares diferentes de fala. Então a gente pode pensar com a pensadora brasileira Carla Cotirene, que ela diz: não esperam da preta retinta a intelectualidade. E eu mesma posso dizer que é o mesmo para as pessoas trans, para as identidades trans, não esperam a intelectualidade. Há no YouTube disponível um curta-metragem que eu recomendo muito, que chama Meg, a margem que migra para o centro, que conta a história da Meg Hayara, a primeira travesti negra a se tornar doutora no Brasil. E ela conta que os alunos diziam algo como: nossa, quando você veio nos dar aula, a gente ficou pensando que tipo de aula e que tipo de atividade você daria. E aí ela diz no filme algo como se eu fosse fazer algo fora do contexto acadêmico, como se eu não fosse uma professora preparada para ocupar aquele lugar. Esse tipo de fiscalização revela uma visão estereotipada da travesti, da professora travesti. E aí entra o senso comum, né? Ele supõe que toda pessoa trans, principalmente as meninas trans e travestis, querem trabalhar na área da beleza, na área da estética. E, na verdade, é o que nos sobra, porque são espaços menos opressores. Isso quando a sociedade não empurra compulsoriamente para o trabalho do sexo. Compulsoriamente. Ou seja, não é uma escolha. Porque se a gente pegar, eu aqui, por exemplo, sou uma pessoa muito privilegiada de estar aqui falando com vocês. No entanto, quase 99% das identidades trans estão como trabalhadoras do sexo. Isso é algo a pensar. Isso é compulsório, não é uma escolha. Ou cai nessas áreas da estética. E a Meg, para finalizar esse início, ela diz no filme, porque é muito cômodo para algumas pessoas achar que eu consegui esse título de doutora e que todas as demais conseguiriam se quisessem. E não é bem assim. Os obstáculos que são construídos são muito difíceis para a gente conseguir transpor. E no decorrer da conversa eu falo mais um pouco sobre isso. Desculpa. Sun. Uau. No teu caso, os obstáculos imagino que se manifestem também do ponto de vista do relacionamento social, ou seja, o facto de tu seres chinês. Eu falava há pouco que quando falamos em comunidades marginalizadas ou, como tu dizes, compulsivamente remetidas para guetos ou para digamos, cantos da sociedade. Eu falava, comentávamos há pouco que muitas vezes falamos das comunidades negra, cigana, e esquecemos-nos frequentemente da comunidade chinesa. Hoje em dia nós temos os miúdos, os nossos filhos já se relacionam têm amigos chineses, mas em gerações anteriores é muito difícil haver essa integração. Eu gostava que tu partilhasses connosco o que é que tu sentes a esse nível, a importância, o impacto que para ti tem ser chinês no relacionamento com este país, com esta sociedade. Olha, interessante. Eu só tenho 18 anos, não sei dos meus pais, pronto, eu venho aqui em Portugal é muito pequenino. Depois que eu fui para a escola, cresci como os portugueses e por isso eu gostaria de conhecer muitos amigos, muitas coisas, ir lá fora, fazer outras coisas. Mas da nossa casa, da nossa família e dos amigos da nossa família, da idade dos maiores, que não pensam assim. Eles pensavam que era assim, vêm a Portugal, ganhavam algum dinheiro, compram alguma coisa, depois vão para a China. Pronto, isto é a maioria dos chineses da idade de grandes é que pensa isto. Mas como a gente era mais novo e pronto, já moro aqui bastante tempo, o nosso pensamento fica diferente.
a gente queria conhecer mais amigos, dos portugueses, dos estrangeiros. Para nós também somos estrangeiros. E assim, os novos, queria ir para fora, mas os antigos queria para trás. E pronto, depois a maioria dos chineses, depois falo com os pais, eu gosto muito de Portugal, eu queria ficar aqui, queria conhecer mais pessoas, pronto. E os pais também pensam muito nos filhos, por isso dizem assim, pronto, a gente não vai para a China, ficamos aqui, comecemos bem. Eu antes estou na Lisboa, que estudo, era a Escola Luís de Camões, e lá as pessoas são muito simpáticas, mas também havia poucos racismos, que eu não gosto dos chineses também. Pronto, e é normal, porque a gente também somos, como as pessoas dizem, a gente somos invisíveis, porque a gente nunca, quer dizer, os chineses, que normalmente, que outras pessoas pensavam, tens olhos assim, que comes cães, que comem muitas coisas diferentes, e nunca temos amigos, ficava um lugar sozinho. A maioria das pessoas pensa isso, que são chineses, mas não. A gente também, como vou dizer, a gente também somos interessantes, mas a gente temos medo de, tipo assim, eu quero falar contigo, mas tu não ligas comigo, depois o coração da gente fica partido, como assim. Mas agora também já são os novos, também já estão habituados com isto, e eu acho que já fica melhor as coisas agora, como se comparava com antes. Por exemplo, eu, antes de Lisboa, também conheço muitos amigos. E venho aqui ao Porto para trabalhar. E também no restaurante e no outro sítio, gente conheceram muitas pessoas interessantes. Olha como é aqui. Aqui o outro. Obrigado. E também somos amigos, conhecemos novos amigos sobre isso. E é interessante agora. Amadeu, como é que esta questão da identidade impacta contigo? Impacta bastante. Há 3 dias atrás tive uma má evidência, porque portanto, eu estou a dormir numa entrada na rua e a polícia foi lá com os camaradas, os cantoneiros, e levaram umas coisas, nem perguntaram, nem foram ter comigo, nem perguntaram se queria um edredom, se queria alguma coisa dos meus pertences. Por isso, sou mais um número marginalizado, inclusive eu falo por mim, não é? Ali em frente à Rua Boa Vista, debaixo da ponte, há lá pessoal sem abrigo, ali ninguém mora, não estão à vista de ninguém, e voltamente também faz lá a limpeza, porque a nossa roupa, as nossas coisas, para eles são lixo. No meu caso até percebo, mas ao menos vinham ter comigo, dizer alguma coisa, olha, ao menos fica com um edredom, um casaco, o que te fizer mais falta. Nem sequer vieram ter comigo, pronto, é mais um número, é mais um sem-abrigo, é mais um tóxico, é mais um... É só um número, mas não, eu posso ser indigente para muita gente, mas eu tenho uma identidade, ninguém é igual a ninguém, todos somos iguais, todos somos diferentes. E é triste, eles até, inclusive, o condomínio está a fazer uma lista para ver se me tiram de lá para fora, mas não conseguem, só conseguiram angariar 3 pessoas até agora, que deve ser o administrador de condomínios e mais alguém, não é? Sei lá, é triste, a identidade aqui é um bocado, fachada, não é? O seu doutor, que às vezes nem é doutor, é um gajo que tem um Bentley ou um BM, é um mundo, pelo menos onde eu vivo, o José sabe bem disso, é muito, olham ao estatuto social, apesar que eu conheço as pessoas que eu conheço lá, desde juízes, Pedro Abinhosa, as pessoas que são mais, ou figuras públicas, ou que têm um cargo superior, são as mais simples, por incrível que pareça. E pronto, e eu acho que a identidade, para mim, querem-me tirar a identidade, mas não conseguem. Independentemente do que eu sou, já vivi muito bem, já fui gerente comercial
e agora estou como é que é? Na fossa, não é? Mas, olha, agradeço a oportunidade que tu me deste de estar aqui e acho que isto está a ser, além de uma oportunidade bonita de conhecer pessoas novas, está a ser uma experiência muito agradável e obrigado, Marcos, e obrigado a quem deu a oportunidade desta instituição, destes debates que podem dizer-se que estão aqui, nada é estudado ao pormenor, sai o que vai nos na alma, o que queremos dizer, e agradeço muito, Marcos, e ao Coliseu, claro. E acho que é isso. Pois, e no fundo isso tem a ver com isso, reflete muito a identidade, sim, como dizia o Samuel, aquilo que nos é mais fundo, não é? Sim, e eu o que estou a ver é que, de facto, há esta questão da invisibilidade, ou seja, há uma tentativa de normalização, nós todos sabemos, que leva a que nós tornemos visível aquilo que, de facto, está mais fora da nossa identidade. Queres abordar um bocadinho isto, Tiago? Antes de mais, boa tarde ou boa noite, bom fim de tarde. E mais uma vez obrigado pelo convite. Nada. Eu é que vos agradeço a todos, não tenho nada que agradecer. Pronto, acho mesmo esta iniciativa muito boa mesmo. Pronto, eu temo que aquilo que eu tenho para dizer seja, perante aquilo que eu ouvi, são testemunhos que realmente nos comovem e que têm uma densidade existencial realmente singular, pronto, todos os que falaram. Pronto, talvez por defeito ou virtude, não sei, da área de onde eu venho, pronto, que tenho que me denunciar, eu sou investigador em filosofia, e temo que a minha abordagem seja um pouco mais fria do que talvez fosse desejável, pronto, perante o que eu agora ouvi. Nós em filosofia pensamos, o problema da identidade é um problema por distância da filosofia, é um dos grandes temas da filosofia, e nós abordamos a identidade, digamos, questionando o seu próprio conceito. O que é que nós queremos dizer com identidade? Começamos logo por aí. Os filósofos têm um bocado essa mania de começar por perguntar o que é, não é? Quando o Platão, nos diálogos, a filosofia começou com isto, não é? Começou com os diálogos de Platão e ele queria sempre perguntar o que é. Quando nos falavam sobre justiça, ou sobre o amor, ou sobre a verdade, ou sobre o conhecimento, a primeira pergunta que o Platão, na voz do Sócrates, fazia para que o debate fosse mais esclarecedor, era tentar definir as palavras-chave que estavam em jogo. Pronto, neste caso temos a palavra identidade. Pronto. E eu, na semi-preparação para esta conversa, revisitei algumas abordagens da filosofia em relação a isso. E digamos, a filosofia tem um modo algo técnico de abordar o conceito de identidade, que é dizer aquilo que permanece em nós ao longo do tempo. Pronto. Digamos, isso é a primeira abordagem. Nós olhamos para a nossa fotografia quando éramos pequenos, no jardim de infância, e perguntarmos em que medida eu sou esta pessoa ainda. Identidade no sentido de idêntico. Em medida eu sou idêntico a esta pessoa ainda. Idêntico a mim próprio. Pronto. E essa é a primeira abordagem em relação à identidade. O que é que existe em mim que persiste ao longo do tempo? Ou se existe sequer, ou se persiste sequer alguma coisa. Pronto. Quando eu olho, realmente pronto. E aí podemos fazer a distinção entre ser a mesma pessoa, que não é o mesmo que ser uma pessoa igual, ou ser uma pessoa, ou ser outra pessoa, que não é o mesmo que ser uma pessoa diferente. Não é? Neste caso, eu posso ser a mesma pessoa sendo diferente, posso ser outra pessoa e, em certos aspectos, ser igual a essa outra pessoa. Pronto. Nesse sentido, nessa primeira abordagem, a identidade relaciona-se com um conceito que é o conceito de essência, que é, existe em nós algo essencial que subsiste ao longo do tempo e que nos caracteriza. Pronto, essa é a primeira pergunta que nós podemos fazer. A segunda abordagem, são três, para vos prevenir que eu vou demorar 3 tópicos. A segunda abordagem é uma abordagem que já foi aflorada aqui, que é a identidade enquanto aquilo que me diferencia dos restantes.
aquilo que me torna singular. Em que medida eu sou diferente, ou no sentido positivo, não é? Em que medida eu me distingo das outras pessoas, eu sou único, eu sou singular, eu sou alguém que tem a sua singularidade, que pode afirmar a sua singularidade. A terceira abordagem, eu disse os 3, mas há 4. A terceira abordagem é uma abordagem que, de alguma forma, faz confluir o conceito de identidade com o conceito de personalidade, que muito no discurso corrente normalmente se tomam-se mais ou menos como sinónimos, e aqui podemos tomá-los como sinónimos, que é a personalidade no sentido aquilo que mais relevantemente me caracteriza agora. Isto é, aquilo que é mais importante para mim neste momento. Por exemplo, eu ser pai, eu ser mãe, eu ser irmão, eu ser amigo, eu ser professor, eu acreditar numa dada religião, eu ter um dado conjunto de preferências estéticas, ter valores morais, pronto. Essa configuração, esta constelação de elementos, os meus valores, as minhas preferências, as minhas atividades, aquilo a que me dedico, o meu lugar social, tudo isso, digamos, é a terceira acessão de identidade, que é aquilo que mais relevantemente me caracteriza. Pronto. E em função da maneira como nós olhamos para estas 3 formas de ver a identidade, a nossa abordagem ao tema pode ser radicalmente diferente. Pronto. Por último, temos uma 4ª, que eu só vou deixar assim em suspenso e passo já a palavra, que é uma postura muito mais radical, que é uma postura que nos vem do existencialismo, que nos diz que, em rigor, nós não temos identidade e que nem faz sentido falar de identidade. Que é a identidade no primeiro sentido, eu disse-vos que era a identidade ligada à essência. Digamos, existe, por exemplo, tal como os objetos, os gregos antigos pensavam que, consideravam que os objetos tinham uma essência. Por exemplo, a essência desta cadeira é a sua função, é a função de permitir que as pessoas se sentem nela. A essência de uma faca é a função de cortar coisas. Pronto. Nesse sentido, a identidade do ser humano, tendo uma essência, teria uma função qualquer, uma função determinada. Pronto. E haveria, se quiserem, uma essência vinculada a cada um de nós. Pronto. O essencialismo vem nos dizer que isso não é verdade, que o Sartre pôs isto de uma maneira muito impactante, vamos falar assim, que ele tinha esta frase que dizia que a existência precede a essência. Ele dizia que primeiro existimos, o ser humano primeiro existe, e depois, sim, de alguma forma, escolhe, entre aspas, porque tem que se pôr aspas aqui, a sua essência. Pronto. Isto é, mas o Sartre rejeitava esta ideia. O Sartre ou melhor, rejeitava a ideia de que se possa tirar aspas na essência aqui. Dizia que a essência é sempre algo provisório e que, fundamentalmente, nós somos uma escolha permanente de nós próprios. Pronto. E, nesse sentido, nenhuma das acessões anteriores é relevante para a perspectiva essencialista. Nem a perspectiva da essência, nem a perspectiva da singularidade, nem a perspectiva daquilo que é relevante. O ser humano é, essencialmente, um ser em abertura, em permanente abertura. Pronto. E eu gostava de desenvolver esta parte, mas não vou desenvolver agora. Vou deixar. Se calhar pegava nisto que o Tiago dizia e trazia para os tempos que vivemos hoje em dia. Não é? O Sartre só teve a infelicidade de ser um desiludido social, não é? Porque senão era quase brilhante. Mas realmente nós estamos a ver um tempo, parece-me, que depois do individualismo quase radical, exagerado, dos anos 80, 90, se calhar, em que nos damos conta que voltamos a precisar de uma comunidade, precisamos voltar a identificar-nos. Eu acho que, e aqui em Portugal, parece-me que não nos chega com o exagero aqui de Espanha ou dos Estados Unidos uma série de tendências ou de correntes, mas chegam outras também igualmente perigosas, os radicalismos políticos, e que têm a ver, por um lado, com esta necessidade que temos de comunidade, mas depois, essa necessidade parece que a absolutizamos numa característica nossa. Não é? É verdade que precisamos de denunciar o racismo, não é? Mas alguém que não é branco não é só de outra cor, é muito mais do que isso. Precisamos de denunciar a homofobia, mas um homossexual não é só homossexual, é mais do que isso. E, portanto, há aqui um perigo entre a necessidade que temos de uma comunidade, de um lugar em que nos integramos, em que fazemos parte,
e depois absolutizar isso, não é? Eu precisei de viver fora de Portugal para perceber que sou branco e que sou homem e toda a vida o fui, mas realmente precisei, e que sou católico, mas realmente precisei de sair de Portugal para perceber que eram estas coisas. Eu nunca fui mulher, eu nunca fui chinês, eu nunca fui trans, eu nunca vivi na rua sem ser por opção. Sou filósofo de formação, mas já me esqueci. Mas realmente é muito fácil ainda de ser branco e ser homem. É muito fácil. Há uma série de coisas que eu não preciso de explicar por isto. E foi preciso sair desta zona de conforto ou deste lugar para perceber que a minha identidade também tem muito que me foi dado e que eu não fiz nada por isso. Não é? Aquilo que eu sou, a começar pelo nome, não é? Eu não escolhi o meu nome, eu não escolhi o meu contexto, onde cresci, onde nasci. Há uma série de coisas que depois escolhemos e que nos vão formando. Mas há uma série de coisas que temos em nós que nós temos que assumir. Eu não cresci católico ou numa família muito... Quer dizer, acho que em Portugal todos, mesmo que digamos que não crescemos mais ou menos numa família católica, porque pronto, não vamos à missa, mas falam-nos destas coisas. A minha fé foi uma opção de vida adulta. Não é? Pronto, se calhar é um dom, se calhar não, com certeza para mim, não é? Também é um dom, também é uma relação com o divino e com o sobrenatural, mas em última instância, pela liberdade que tenho, foi uma opção minha, não é? Em última instância podes escolher, é como amar, não é? Apaixonas-te por uma pessoa, mas podes escolher que ela é a pessoa errada para me apaixonar e depois tens que lidar com isso, não é? Mas há uma coisa que todos tocamos nisto de uma forma ou de outra, que é, há algo quase indelével naquilo que somos, que nos faz únicos, que nos dá futuro, não é? Dizias isso, Vanessa, que nos faz olhar para o futuro também, e que se vai construindo, e que se vai construindo também a partir das relações. O Sun dizia, eu quero ter mais amigos, não é? Eu quero ter mais amigos, mas não parece, eu conheci o Sun há meia hora, não parece que seja a pessoa mais infeliz do mundo que não tem amigos. Ok. Mas realmente há algo de único e de especial que nos faz apaixonar, olhar uns para os outros, que tem a ver com isto, tem a ver com a dignidade. Entristeceu-me o que a Hilda dizia, bem, como eu falava de lhe terem tirado o que é dele. Mas isto que a Hilda dizia de muitas pessoas trans se têm que dedicar ao sexo porque são empurrados para aí, não é? E esses estereótipos que pomos nas pessoas. Mas quando tu vês além disso, eu quando vivia em Los Angeles trabalhei algum tempo com, sobretudo homens, algumas mulheres sobretudo homens, que pertenciam a gangues e que queriam sair de gangues, não é? E a primeira coisa que a Homeboy Industries fazia era remover as tatuagens, não é? Porque para eles, ao contrário da nossa cultura, que é uma coisa mais estética ou de identidade, também podemos falar aqui muito tempo sobre tatuagens, mas para eles era uma necessidade remover as tatuagens porque isso os identificava, não é? Com um bairro até. Não é? O que é que nos identifica? É porque trago um terço no bolso, porque trago uma cruz ao peito, porque o que é que me identifica? Portanto, acho que vamos construindo também na relação. Não é? Aquilo que eu sou também se constrói na relação. Eu hoje à noite, quando for para a cama, já não sou a mesma pessoa porque estamos aqui todos juntos esta tarde. Não é? Porque me obrigam a pensar, me obrigam a desinstalar, me obrigam a sair de mim. Sim. Acho também, vou pegar naquilo que tu estavas a falar, não é? E também falaste, Tiago, que é a questão destes modelos, não é? Nós temos um problema hoje em dia porque há uma variedade extensíssima de modelos e aos quais nós pensamos que sabemos tudo sobre a pessoa através dessa formatação, não é? E dessa estereotipagem, porque ela é usada no cinema, não é? E achei interessante daquilo que tu falavas sobre a paixão. E nós não nos damos a esse trabalho, não é? De ter tempo para nos apaixonar por aquilo que a pessoa é, porque isso exige toda uma comunicação, exige, não é? Apresentar, exige um tempo que hoje em dia não temos quase para conhecer, não é? Para ouvir, ninguém, o trabalho de escuta, o trabalho de se deixar ouvir. Então, fazemos exercício que tem a ver com a nossa contemporaneidade, que é
ok, aquela pessoa veste-se XXX, ou não é, que também falavas dos tais modelos, que tem quase por obrigatoriedade que qualquer opção que eu faça da minha vida, ou seja, eu como realizadora afrodescendente, tenho que fazer cinema sobre temas africanos. Não é? Que é uma coisa também que me debato com alguma frequência. Apesar de ser fascinada pelo tema, mas também gostava de poder existir em outros espaços. A verdade é que depois, no trabalho de visibilidade, não é? Que nós também estamos a falar sobre isso, nesse trabalho é preciso exatamente criar estes modelos. Não é? Então, basicamente, nós passamos a vida assim em contrastes, porque se não existe esse modelo que é criado por uma coletividade, também não há espaço para haver voz para determinadas pessoas existirem, não é? Então acho que é um bocado nós estamos num ponto crucial, não é? Assim, de mudança. Utilizar agora aqui deste lado, mas eu lembro que estava a dizer que eu, quando estava sobretudo com estes homens, muitos deles eram assassinos, mataram alguém, não é? E são grandes, e são enormes, não é? O típico estereótipo do mexicano, não devemos fazer estereótipos, mas mexicano grande, tatuado, cabelo rapado, correntes, e muitos deles, como podem imaginar, eu fui ordenado de padre e 15 dias depois estava lá. Portanto, fui ordenado em Portugal, meti-me no avião, fui para lá, portanto nem sabia dizer missa. E o meu trabalho, durante muito tempo, é de escutar pessoas. Eu estava a escutar aqueles homens enormes, agarrados a mim a chorar, não é? E tu não podes ver o assassino, não é? Tens que ver o Francisco, o João, o Manel, o outro. Não podes ver, porque isso estraga tudo, não é? Tu não podes ver o que a pessoa fez, o que a pessoa é. E isso demora tempo, não é? Demora tempo, é preciso cuidar, é preciso não descartar, isso demora muito tempo. Eu lembro quando eu vivia em Braga, que fiquei amigo, que ainda sou amigo, de um amigo meu que vivia na rua. E eu, quando vim em Braga, praticamente não tinha dinheiro, não importa explicar agora aqui, por causa do nosso estilo de vida e da formação. Mas tinha 20 euros por mês para viver, mais ou menos faz parte da nossa formação. E eu achava graça, porque este meu amigo Manel, que vive na rua e arrumava carros, a maior alegria que eu lhe dava era dizer-lhe: eu sou um teso, paga-me um café. E entrávamos no café e depois acontecia uma coisa que é desgarradora e que te parte o coração, que é: eu objetivamente não tinha dinheiro e era ele que me ia pagar o café, mas quem era barrado à porta do café era ele pelo aspecto que tinha, não é? E és tu que tens que explicar: não, ele vai-me pagar um café, realmente, e eu por acaso venho de t-shirt. Espera aí, ele é que pagava o café. Ele é que pagava o café, porque ele é que tinha e eu não tinha. E realmente eu ia com uma t-shirt lavada e o Manel não ia, porque vivia no Picoto, dentro de um buraco, não é? E esses estereótipos depois quebram a relação, não é? E a nossa identidade. Eu não sei quem sou se não me relacionar contigo, porque és tu também que me dizes quem eu sou. Não é? É isso. Pá, muito bom, muito bom. Mas ele era barrado, não pagava o café, mas que por ser quem era. Não, porque tinha ar de caroço e falava mal e estava sujo e cheirava mal, e então já não podia entrar no café. Mas isso é normal, a aparência é tudo neste mundo. Claro. Isso é normal. Eu também, se for tomar um galão, e eu já disse aqui, se for tomar um galão e uma torrada, servem um galão de uma garrafa de fastio, uma garrafa vazia, e a torrada é bem num papel embrulhado, não é servida num pires e num copo de vidro, não é? Como é normal. Mas pronto, é o mundo que temos. Então acho que é muito importante para a identidade a dignidade, não é? A forma como eu me relaciono com o outro e que promove a dignidade da outra pessoa, não é? Que é, independentemente, isto que temos cá dentro, que é a essência, não é? De quem somos, ser humano, não é? E a nossa dignidade também se promove, não é? E também se rebenta, quer dizer, também, há gente que se esfrangalha porque a sociedade se impõe de tal maneira que às tantas não sabes quem és. Não é? E quando duvidas de quem és, aí é que se perde a dignidade, não é? E portanto acho que estas duas coisas estão muito
relacionadas uma com a outra. Sim. Onde é que eu pertenço? A quem é que eu pertenço? Sim. Tu sentes, Hilda, tu sentes este paradoxo que foi aqui apresentado pelo Samuel, da consciência de que é preciso criar um espaço para que esta identidade seja vista, seja legitimada e, por outro lado, seres quase colonizada por esse gesto, ou seja, ao mesmo tempo que é importante tornar legítimo e visível e integrado um aspecto da tua vida, tu sentes que ao fazê-lo podes estar a contribuir para uma rotulação redutora daquilo que tu és? Vou responder, mas vou comentando um pouco também. Eu até acho preferível. Opa, olha, eu vou-te dizer uma coisa. Eu falo para preencher o silêncio, porque se tu quiseres marimbar-te para o que eu disse e responder a ele, melhor ainda. Não, é porque eu achei super interessante o que ele falou de afeto, e eu até estou fazendo uma pesquisa sobre as transancestralidades de Portugal, que vocês não vão achar em qualquer lugar, porque elas não estão nos livros de história. As transancestralidades de Portugal são as pessoas que lutaram pelas pessoas trans, as que deram a vida, né, para nós, pessoas trans, estarem nos lugares hoje. E nós fazemos o nosso corre também para as que vêm amanhã, né? Então, eu fiquei super pensando nisso que você falou do afeto, porque eu arranjei com muito custo uma biografia da Lara Crespo, que é uma ativista trans, enfim, já morreu em 2019, e ela foi uma das pioneiras no movimento trans. E eu comecei a ler o livro dela e me chamou muita atenção sobre o amor, que ela fala que... Vou ler só esse trecho. A mais longa iniciou-se em setembro de 2002 e terminou em novembro de 2003. Conheci o Jorge de Odivelas na net, foi algo muito natural, apesar de seu próprio gênero. Conversamos uma noite na internet, encontramos-nos no dia seguinte e quando dei por mim estava apaixonada e ia namorar, entre aspas, com ele. Pus o namorar entre aspas, pois não posso chamar namoro a relação que se baseou essencialmente a uma intimidade entre quatro paredes. E a uma intimidade mais sexual do que emocional. Foi o único homem que amei na vida. Apesar dos pesares, estivemos juntos mais de 1 ano. Depois de tudo ter terminado da parte dele, pois, e passo a citar, tenho vergonha de namorar contigo e não estou apaixonado por ti, não te amo, nem nunca te amei, mas na cama havia amor. Só porque sou uma mulher transexual, isso não significa que possam magoar de forma e de maneira que lhes apetece. O que significa não me amar, mas haver amor sexualmente. Mas o que é isto? E ter vergonha de namorar comigo? Pois, mas para fazer sexo comigo já não havia vergonha. E aí é uma coisa que eu penso que o desejo, ele é colonial, é uma construção. Toda a gente aqui vive num universo cisgênero. Então, quando algo sai desse universo cisgênero, e a gente pode notar aqui na sala que só tem uma pessoa, no caso travesti, aqui que sou eu. E todas as demais pessoas são cisgêneras, queiram ou não. Então a gente pensa como esse desejo, ele é construído. Para quem que ele é construído? Para vocês. Então assim, tem uma atriz, a Renata Carvalho, uma atriz trans do Brasil, que ela fez uma pergunta no Dia dos Namorados. Quantas travestis vocês já beijaram na boca? Nenhuma. Porque o afeto, ele não pode
ele não pode, ele não deve ser somente um privilégio cisgênero. Isso é uma coisa que tem que ser pensada. O afeto não pode ser só para pessoas cisgêneras. Pessoas trans também amam. Então, eu super pensei nisso que você tinha dito sobre o afeto. E agora, sobre o que o Tiago... Calma que eu super compreendo a sua colocação, mas ela não pode ser colocada para toda a gente. E ainda mais para mim, não só no sentido de ser uma travesti, mas também de ser latino-americana, brasileira. Isso porque a gente tem que pensar que desde o princípio, e eu vou pôr aspas nesse princípio, nós fomos descritos, e aí eu estou pensando no gênero neutro, pelos invasores como machos e fêmeas. Porque homem e mulher são categorias civilizatórias a serem alcançadas. Ou seja, entender essa categoria homem e mulher, como muita gente confia distinguir, como muita gente vê, elas são categorias coloniais. Então, assim, se a gente pega várias comunidades étnicas da África, em especial da Nigéria, a Yoronke, que é uma escritora belíssima, ela vai falar de comunidades que não têm essa definição de homem e mulher como a gente costuma pensar. É totalmente diferente. E isso me faz pensar na ficcionalização que é a nossa vida. Nós somos ficções. Ficções de carne e osso. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí, quando, desde esse princípio, a gente descritas pelos invasores como machos e fêmeas, aí emerge o gênero, para nós, lá, como uma sobrecodificação colonial da inumanidade, porque ele não nasce atrelado à humanidade. E isso, de diferentes modos e medidas, isso hoje ecoa em nossas relações sociais. Isso é muito nítido quando vemos a relação de Portugal com as ex-colônias. Isso ecoa de diferentes modos e medidas, é claro. Então, isso é uma coisa muito importante da gente pensar. E agora, sobre a sua posição sobre homens, eu acho que o problema não é o homem, os homens, e sim as masculinidades, como elas operam, porque elas são práticas sociais, elas constroem isso que a gente conhece como homem. Então, assim, dentro dessa colocação, a gente tem que pensar que a masculinidade ela não é única, ela é hegemônica. Tem a hegemônica que está lá no topo e todos os homens acham que possuem ela e não possuem. Todos os homens acham que têm o poder e não têm o poder. E tem as masculinidades desviantes, tem as subalternizadas. Então, a gente tem diversas masculinidades que operam e constituem e fazem esse homem. E isso é importante da gente pensar. Não é o homem, a carne, que é o problema. É essa masculinidade. E aí você poderia pensar, Hilda, mas então como que a gente faz para tirar essa masculinidade tóxica? Não existe masculinidade tóxica. Quando a gente fala de uma prática social, a gente fala num todo. Então, assim, elas vão existir. A gente tem que pensar como que a gente vai lidar com elas. Ou a gente parte para uma outra prática social, ou o que a gente faz? Porque elas existem. Pegando o ponto dela, eu penso muito racismo como um trauma colonial. Assim como também penso a transfobia como um trauma colonial. Porque se a gente for pensar na colonialidade de gênero, é isso que vai atuando, né? Ela vai determinando o molde, esse gênero, né? A gente tem que pensar como se fosse uma fábrica produzindo esse tal dessa homem e dessa mulher. Então tá ali, produzindo. Aí o que sai é o desviante, é a dissidência sexual, é o dissidente de gênero, enfim. Então é muito interessante pensar também o trauma colonial. Estamos em Portugal e é uma coisa que precisamos olhar no espelho. Portugal não olha sobre o passado colonial. Isso é muito importante. Porque dói muito. Descolonizar vai doer muito, muito, mas é necessário. Então, desculpa. Ah, e tem mais. Só um pouquinho.
Só uma curiosidade que eu queria realçar aqui: travesti é uma identidade feminina que teve seu termo cunhado na América Latina. E tem uma artista trans brasileira que chama Bruni Cury, que eu adoro, e ela fala assim: porque foram as travestis que descobriram a Europa. E isso eu adoro pensar nesse jogo inverso, porque quando chega as travestis em Portugal aí tem aquela mania, né, de nacionalizar os bens roubados das ex-colônias, né, porque a gente nacionaliza, mas não diz de onde que é. Então a gente pega aquele termo travesti, né, que aí vira travesti, e deturba como se fosse uma drag queen, como se fosse uma transformista, como se fosse um ator, como se fosse mil coisas, mas não. Então eu estou só contextualizando isso, porque como eu me identifico como travesti, isso é uma identidade que vem da América Latina. Então é só uma contextualização. E o pronome é feminino. Eu achei muito interessante o que tu disseste. Agora, eu não sei em que medida é que não estamos de acordo por vias diferentes. Não sei. Porque uma coisa que sim, desculpem lá, estou tão habituado. Pronto, uma coisa que me inclinou também um pouco para a filosofia e não só, pronto. E eu falei do Sartre até que acho que o Sartre nos pode ajudar, pode-me ajudar a explicar também o meu ponto de vista em relação a isto. Quando nós falamos destas categorias sociais, em filosofia nós tendemos a tentar, ou melhor, tendemos a pensar coisas que são moralmente relevantes e coisas que são moralmente irrelevantes. Aquilo que mais me espanta nesse discurso sobre o racismo, sobre a homofobia ou sobre a transfobia, é que e se calhar, pronto, eu sei que tu não és representante daquilo que eu vou dizer agora, que eu vou dizer agora algo, e já estou a fazer a ressalva antecipatória. É o tal discurso do pedófilo. Exato. É um bocadinho mais consensual que eu vou dizer agora. Sim. Mas acho que é verdade, ainda que alguns padres e representantes da Igreja não assumam esse discurso, o discurso oficial, não vou dizer oficial, não sei se existe um discurso oficial, um discurso visível da Igreja, e mais com o Papa anterior a este, o Ratzinger, era digamos, de dizer declaradamente que, por exemplo, que a homossexualidade ou a transexualidade estava no domínio do pecado. Pronto. Pelo menos existe essa ideia. Pronto. Aquilo que me sempre espantou foi porque é que isso é sequer uma questão. Porque é que para mim, eu não consigo entender, eu realmente faço algum esforço em tentar entender. Por exemplo, eu vivi numa zona que, pronto, na minha adolescência, que havia muita homofobia. E eu nunca consegui entender porquê. Porquê é que existe homofobia, porquê é que existe racismo, porquê é que existe transfobia. E em filosofia, isso realmente é quase uma não questão. Qual é o problema moral em alguém ter optado por gostar de homens em vez de mulheres? Qual é o problema moral em alguém querer agir de determinada maneira ou vestir-se de determinada maneira, assumir uma dada postura em vez de outra? O difícil para mim, para compreender, é como é que isso é sequer uma questão, e ainda mais difícil, ainda mais estratosférico para mim, é como é que isso pode ser encarnado como um discurso oficioso, oficial, de uma religião que move milhares de pessoas. Eu acho isso surpreendente mesmo. Eu acho, como é que é possível alguém fazer para mim uma não questão, que eu sou completamente indiferente ao facto de alguém ser homossexual, ser branco ou preto, sou completamente indiferente, não consigo ver nenhuma justificação para discriminar uma pessoa em função da sua preferência sexual, da sua preferência, da sua raça. Não consigo encontrar o mínimo de razoabilidade nesta discriminação. O mínimo. Acho das maiores idiotias da humanidade isto. E tem uma igreja, não é só a Igreja Católica, o islamismo, se calhar é pior, e o judaísmo também, e as grandes religiões, estão uma postura perante este tipo de preferências
para mim é completamente descabida. É completamente descabida. É uma coisa que eu não... Pronto. E eu acho que, se calhar, uma das... Eu sou sensível a esse discurso de tentarmos enquadrar Portugal superar o colonialismo, Portugal ser mais tolerante para com os homossexuais, ou a comunidade LGBT, tudo isso. Mas o que eu pergunto é assim, mas que raio de educação é que nós estamos a dar às nossas crianças ou aos nossos jovens para não ser completamente claro, do ponto de vista reflexivo, ético, filosófico, que não existe nenhum problema nessas questões? E eu não consigo encontrar uma resposta, só consigo encontrar respostas do género. A influências da tradição, influência da Igreja, influência de uma visão realmente colonialista, como tu disseste, porque eu fico um bocado parvo, e por isso que eu tento puxar um bocado a brasa à minha sardinha e digo, deem filosofia nas escolas, põem o pessoal a pensar um bocadinho e tentem fazer debates sobre a questão qual é o problema em eu gostar de homens e mesmo mulheres. Qual é o problema? Se eu não estou a afetar... existe problema em várias opções da minha vida. Não é? Se eu trato mal os empregados da minha empresa, se eu não pago impostos, se eu passo num vermelho, existem 1001 coisas que nós podemos achar moralmente relevantes. Mas eu gostar de um homem em vez de uma mulher, e eu ter a cor de pele X em vez de Y, como é que isso sequer é um problema? Como é que isso sequer é um problema? Eu não consigo entender. É por isso que eu fico sempre um bocado ambivalente quando eu vejo grandes discursos sobre as origens disto tudo, quando eu vejo, não, estou agora a brincar um bocadinho, mas esqueçam isso. Deem uma filosofia, deem uma ética, vamos refletir, vamos pensar para a nossa própria cabeça, vamos fazer aquilo que o Kant nos dizia. Tenha a audácia de pensar por ti próprio. Tenha a audácia de te emancipar através da tua racionalidade. Pronto. E aquilo que o Sartre depois veio dizer, só para terminar, o que Sartre veio dizer, e agora entrou um bocado com isso, o Sartre foi radical nisto. Ele dizia que a essência precede a essência no sentido, ele até usava o termo, ele fazia uma espécie de dicotomia entre o conceito de autenticidade e o conceito de má-fé. E ele para o Sartre, dizia que tudo bem, eu posso assumir diferentes papéis na minha vida. Posso assumir ser pai, posso assumir ser amante do Jorge, ou amante da Raquel, não interessa. Posso assumir um dado número de funções na minha vida. Mas o que o Sartre me diz é que eu não devo confundir-me com essas funções que eu assumo. Pronto, era o que o Sartre nos dizia. Quando eu me confundo com essas funções, eu estou a agir de má fé. Pronto, a fundamentação filosófica do Sartre é mais subtil do que esta. Porque ele dizia que, até falando de identidade, ele dizia que o homem, não se pode falar de identidade, porque o homem nunca é idêntico a si próprio. Porquê? Ele partia do conceito de consciência. Para o Sartre, a consciência, de alguma forma, envolve uma certa cisão de nós próprios. Opera-se uma certa divisão no nosso ser. Que é, o Sartre falava do eu pensado e do eu pensado e do eu que pensa. Isto é, eu quando estou a falar convosco, uma coisa é aquilo que eu estou a pensar e estou a dizer e aquilo que estou a sentir. Outra coisa é eu conseguir pensar sobre aquilo que eu próprio estou a pensar. Pronto. E aquilo que eu estou agora a dizer, se eu tomo consciência disso, há sempre uma espécie de desdobramento. Pronto, se calhar contemporaneamente fala-se da metacognição, pronto, que é, há sempre a possibilidade de eu me desdobrar sobre mim próprio e olhar-me com distanciamento. Pronto, mas eu quando me olho com distanciamento, aquilo que o Sartre me diz que me resta, quando eu tento perceber aquilo que está na origem desse distanciamento, o Sartre dizia que era um nada, que era, não existe propriamente ou melhor, a consciência é sempre consciência de algo. A consciência em si própria, que é a base de tudo, é o nada. É aquilo que o Sartre dizia que era o nada. Pronto. E o ser humano, se quiserem, é essencialmente o nada que permite tudo. Pronto. E é nesse sentido em que, se nós formos nada que nos permitimos tudo, quando nós nos identificamos com algo e não assumimos o nada que nós somos, nós estamos a agir de má fé. Nós estamos a agir de má fé. Pronto. Pronto, mas só para te sintetizar e passo mesmo. Tipo, por um lado, eu quero evidenciar isto. Eu sou sensível aos discursos historicistas sobre a origem da homofobia, do racismo,
mas insisto, vamos pensar sobre o assunto e estou confiante que vamos todos, se agirmos agora de boa fé, racionalmente, vamos todos concordar que não existe problema absolutamente nenhum em ser homossexual, não existe problema nenhum em ser amarelo, ou cor-de-rosa, ou preto, ou branco. Não existe problema nenhum em ser transexual. Eu acho que é essa a via, confesso, mas posso estar enganado. Por outro lado, vincar esta ideia do Sartre, pronto, que eu acho bastante interessante, de que uma coisa que nós podemos falar das funções, que são legítimas e que são aceitáveis e que são, como eu acabei de dizer no primeiro ponto, mas o que Sartre diz-nos que nós somos sempre uma abertura, nós somos sempre algo para lá disso. E talvez isto seja o mais importante. Pronto. Sim, sim. Só para pontuar, quando a gente fala, ai, olha, vamos supor que a gente está aqui lendo o jornal, ou vendo, não, vendo o jornal da TV, e a gente ouve o repórter falando assim, ah, é um crime de transfobia, não sei o que aconteceu no Porto, não sei o que, em 2006, que a gente pega, não sei o que aconteceu ali no campo 24 de agosto, Mas aconteceu mesmo. Aconteceu, Gisberto? Por que é um crime transfóbico? Por quê? Não é porque só matou uma pessoa trans. Porque assim, a pessoa trans ela pode estar passando ali, ela levou um tiro, por um acaso ela morreu. Então ela teve realmente uma morte. Mas a transfobia, quando a gente fala dessa morte transfóbica, ela entra um outro componente. Ela tem uma simbologia que é muito importante de pensar, que é uma negação da identidade de gênero dela. Então você vê cabelo queimado, arrancado, uma mama cortada, uma língua cortada, um cabo de vassoura introduzido no ânus. Então assim, a gente tem que pensar nisso. Claro, mas eu sou completamente de acordo. O que eu estou a perguntar é, como é que se supera isso? Como é que a superação, e eu acho que ela ficou bem clara para mim com a Joacine Catar Moreira esses tempos atrás, que é uma excelente política e não pode ser só resumida à política, mas é uma teórica muitíssimo importante que Portugal não valoriza nos estudos da masculinidade e deveria valorizar. Ela diz, não é que a gente vai pôr tudo na fogueira e começar do zero, não é isso. A gente não vai pegar a igreja e pôr na fogueira, a gente não vai pegar a filosofia e pôr na fogueira, a gente não vai pegar tudo e pôr na fogueira, não é isso. Descolonizar não é isso. A gente vai descolonizar metodologias. Então, por exemplo, quando a gente fala de filosofia, a gente normalmente tende a pensar Kant, Sartre, Simone de Beauvoir, de vez em quando, né, porque ela é mulher, a gente pode pensar Nietzsche. Só que são nomes, assim, a gente está pensando numa composição europeia, eurocêntrica. E a composição de história, se a gente for pensar eurocêntrica, ela não serve para todos os povos do mundo. A história, na Europa, ela é constituída de um modo linear. Então, assim, é como se tivesse lá no finalzinho de um período, eclodiu o outro período e vai linear, vai acontecendo linear. E em outros lugares, não. A gente pode pegar o Japão, por exemplo. A gente pode pensar que antes da Segunda Guerra Mundial, a história do Japão não era constituída daquele jeito, porque ela era totalmente fechada, não tinha esses elementos externos, no caso que a Europa foi lá e teve, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar? Nesse descolonizar que ela propõe, é descolonizar metodologias. Então, por exemplo, quantas autoras transexuais você já leu na filosofia? Porque tem. Isso é importante. Um dos meus preferidos é o Paulo B. Preciado. É super importante, é um dos teóricos muito importantes atuais. Tem o Jacques Albestan, tem o Sambucier. E olha que a gente está pensando nessa Europa, que são autores que estão aqui, ou no norte da América, né? Porque também a gente tem que pensar que depois veio esse outro poder também, né? Então, assim, como que a gente descoloniza essas metodologias? Não é queimando elas, tipo, o que está aqui. É a gente repensando formas. Então, quando eu cito a Yorenki, que é essa filósofa nigeriana, quando ela vai ser traduzida em Portugal? A gente tem que pensar isso, porque, por exemplo, se a gente vê o livro da Gayatri Spivak, que é uma autora pós-colonial, ela foi traduzida nos anos 70, se não me engano, no Brasil. Ela foi traduzida esse ano em Portugal.
Isso é assustador. Há muitos entraves por ser de quem é, não é? É assustador. Porque assim, a gente não pode parar no tempo, achar que a gente tá lindo aqui. Não tá. E quando eu digo descolonizar, e a gente tem que olhar para esse passado colonial, ele é muito importante, não é só para pessoas das ex-colônias. Isso é um processo de cura. Para os portugueses também. Por exemplo, a gente pega a Câmara Municipal do Porto. Esses dias eu li uma matéria no Público que falava que eles estão investindo 40 mil euros num memorial dos combatentes do ultramar. Eu fiquei horrorizada. E aí no final da matéria dizia, o autor, o proponente do projeto dizia assim, mas tem que chamar ultramar, naquela época chamava ultramar. Aí se eu falar assim, então, vamos pôr uma rua chamada Rua de Salazar. Naquela época, Salazar tinha figura. A gente não vai questionar essa figura? A gente não questiona? A gente tem que pensar nessa descolonização da linguagem. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, Portugal exportava especiarias, ouro e escravos. Isso está nos livros para os miúdos. Escravos? Não. Então, eram indivíduos escravizados. Isso faz toda a diferença. É muita diferença, porque é a tal da humanização. Por que para alguns pode, para outros não? Então, a gente tem que pensar nisso também. E a gente tem que pensar em tudo. É difícil, mas tem. Samuel, se me permites, se já passa das 8h15 e nós temos o gosto de abrir o debate à participação de quem teve a gentileza de vir. Por isso, convido-vos a fazerem perguntas a quem queiram. Obrigado. Para responder essa pergunta... Samuel, eu pedia-te só, se pudesses, fazer um pequeno resumo do que foi esta pergunta, porque, pelos vistos, não se ouve na transmissão online, perderam um bocadinho... A pergunta tem a ver com o lado mais, se percebi bem, o lado mais assistencialista da Igreja e, por outro lado, esta rejeição social dos pobres e como é que a Igreja pode, de algum modo, denunciar isto, mais ou menos assim. Muito resumidamente é isto. E usar esse privilégio, não é? E algum tipo de responsabilização. Não é? Há bocado o Tiago dizia, vou responder quase, dizia, é-me indiferente se os homens gostam de homens e mulheres, mas a mim não é indiferente, porque infelizmente, hoje em dia, o homossexual ainda é uma vítima e, portanto, isto não é indiferente. Ou é-me indiferente a cor. Justamente, é isso que eu estou a denunciar. É justamente isso que eu estou a denunciar. Devia ser indiferente. Devia ser indiferente. Mas a minha ainda não é... A minha pergunta é, como é que se educa para essa indiferença? Claro, mas como é que se torna uma pessoa homofóbica numa pessoa não homofóbica? A minha pergunta é só essa. Como é que a posição da Igreja, e tu sabes melhor que o Ratzinger, tinha uma posição moral em relação à homossexualidade. Que influenciou milhares de pessoas. O que me interessa é saber como é que o meu tio, que segue o Ratzinger e que é homofóbico, como é que eu consigo mudar a mentalidade do meu tio e ele deixar de ser homofóbico? Se ele é católico, diz-lhe que siga Jesus em vez de seguir um Papa, porque os Papas morrem. Mas respondendo aqui esta pergunta, não é? Objetivamente, é verdade que a Igreja Católica e outras instituições têm um papel muito ativo numa dimensão mais social, não é? Com muitas dimensões diferentes. Há um lado profético dos católicos. A Igreja não é o Papa, os bispos e os padres. Isso é a hierarquia da Igreja que nem sequer representam a sociedade, porque a maioria da sociedade nem é branca, nem é homem, nem é celibatária, portanto, é uma hierarquia. Não é? A Igreja são as pessoas. Não é? E eu acho que o que vem desconcertar a sociedade, ou a forma como Jesus vem desconcertar a sociedade, é esta, não é? Que é, tu vales pelo que és. E quando nós lemos que a preferência de Jesus é pelos pequeninos, é pelos pobres do reino, é pelos doentes, é pelos que não têm lugar no centro, e sai e vai lá buscá-los e não os traz para o centro, faz da margem o centro e faz do outro o centro. Não é? Neste sentido, acho que quem se identifica como cristão, ou quem diz que pertence à Igreja,
tem que ter este papel ativamente de denúncia da injustiça, de denúncia de quem está fora e dar lugar a esta pessoa. Não é? Eu, como padre, tenho um privilégio que muitas pessoas não têm, que é todos os domingos estou mais alto do que a maioria das pessoas, com o microfone à frente, a poder dizer o que quisesse dizer, sem nenhum tipo de censura de ninguém. Isto é um perigo. Este privilégio tem que ser usado como um serviço de denúncia. De denúncia do instalamento, do que é normal, do que é... E neste sentido, como é que se pode quebrar uma sociedade, não é? E ele também falava disto, não é? Uma sociedade que nos pôs todos a pensar da mesma maneira para não sermos dissonantes uns dos outros. É criar isso, não é? É criar essas estruturas em que não te conformas. E não te conformas não é com a tua vida, não te conformas com a injustiça na vida dos outros. E, portanto, agora, este trabalho profético, esta dimensão profética da vida, não é só um ativismo. Porque é importante envolver-te na sociedade. E é muito importante ser cidadão e fazeres o básico de votar, de denunciar. Mas é muito mais do que um ativismo, é uma opção de vida. Não é? É tu não dormires à noite pelo drama do outro, e não é só porque te pesa a consciência, é porque realmente não podes viver em paz numa sociedade e num mundo em que há alguém que não dorme onde tu estás a dormir. Ou que não pode escolher o que quer comer. Ou que não pode dormir no banco de jardim porque é a única opção e ainda assim é-lhe tirada essa opção. E, portanto, como é que isto se faz? Em primeiro lugar, acho que comunitariamente. Não é? E isso é independentemente de pertencer à Igreja ou pertencer à sociedade humana. Nós somos chamados a fazer isto comunitariamente, a levantar-nos juntos, a denunciar juntos. A denúncia faz parte da fé. Denunciar a injustiça faz parte da fé. Eu não consigo conceber. Eu consigo conceber a minha vida, e se calhar isto agora está a gravar, vou-me pôr na rua, mas eu consigo conceber a minha vida sem a Igreja, não consigo conceber a minha vida sem Deus, sem esta relação com o Divino. E este Deus em Jesus, que vem e denuncia e não se conforma. E que chega ao templo e manda tudo dar uma volta porque de repente transformaram um lugar sagrado num lugar de comércio. E ajudar os pobres não pode ser só uma caridadezinha. Pronto, agora deixei-me um moedinho, até paguei o menu diário. Ajudar os pobres não é um descargo de consciência. Fazer com que os pobres deixem de ser pobres é um trabalho hercúleo da humanidade. Mas realmente isto não vai lá de tirar os pobres da situação em que está. Vai lá tirar os ricos da situação em que estão. Porque enquanto olhamos para a pobreza, e agora não estou a falar das pobrezas espirituais, porque nós ricos, nós desculpem pôr-os no mesmo saco, mas nós estamos todos no Coliseu às 8 da noite, portanto, nós ricos. Não podemos desculpar a pobreza física e económica com pobrezas espirituais ou pobrezas políticas ou pobrezas... Agora, qual é que é o nosso papel? O nosso papel é mostrar aos privilegiados que o lugar em questão pode ajudar outros a subir se eles saírem dali, não é? Eu não posso ajudar os pobres ficando no meu canto ou então passando o dia a ajudar e depois ao fim do dia vou para a minha Netflix ver as minhas cenas, já ver o meu Spotify. Tem que haver uma coerência de vida nisto. É? Que é que se for preciso levar-te à morte, te leva à morte. De cansaço, de gozo, mas que te leva à morte. E portanto, eu como padre da Igreja Católica sou chamado a denunciar a homofobia. Mas não chega a denunciar a homofobia, nem chega a dizer somos todos irmãos. Não chega. Tenho que me fazer amigo das pessoas. Exatamente. Tenho que fazer amigo. Quando nós ouvimos, não é, no Gênesis, somos criados à imagem e semelhança de Deus, e não quero ferir a crença de ninguém nisto, mas não é? Quando somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos tornados divinos, nós somos sagrados. Nós, se calhar, nem todos queremos em Deus, mas todos amamos. Amamos.
E há uma dimensão no amor que é sagrada. A da intimidade, a da entrega. Não é? Eu nunca beijei uma travesti. Não é? Como ele estava a dizer. Mas porque se calhar a vida não me deu essa possibilidade. Eu nunca não beijei as pessoas todas do mundo. Mas há uma dimensão sagrada no ser humano que faz parte da nossa identidade, que também nos faz não descansar enquanto há injustiça. Claro. Claro. E, portanto, e nesse sentido, como eu disse há bocado, para mim é muito fácil acordar de manhã o facto de ser branco e de ser homem. Porque vivemos num conceito e numa estereotipagem da vida que faz que isto seja mais fácil. Samuel, a própria denúncia é um privilégio. A própria denúncia é um privilégio. Porque, e é isso que me faz organizar estes debates, é não querer falar pelo Amadeu. Uma coisa, deixa-me só É dizer. querer deixar o Amadeu falar e ele próprio dizer como é que isto pode mudar. E eu vou deixar o Amadeu falar. Eu vou só, uma coisa só que eu ouvia, que às vezes nós dizemos, vamos falar pelos que não têm a voz. Às vezes dizemos isto. Não é verdade? Vamos deixar os que têm a voz mais baixa, calada pela voz, que falem, não é? És inigualizado para ter cabra fora. Não é? É isso. Como é que tu Dar sentes? a voz aos pobres e oprimidos. É que eu sinto que Como é que sentes que isto pode mudar? Ou seja, como é que na tua forma de viver e entender as coisas? Generalizando, a mentalidade portuguesa é um bocado antiquada, retrógrada. De 30 anos para agora, mesmo o problema da homossexualidade e da transexualidade, sei lá, fazia-se barbaridades, apanhava-se um homossexual, introduzia-se cabos de vassoura ou whatever, essas coisas. Mas eu acho que a nível da Europa, mesmo assim, o português tem uma mentalidade muito retrógrada e antiquada, e aqui a Hilda deve ter experiência a nível, mesmo em relação ao Brasil, ou mesmo em relação ao resto da Europa, a Alemanha, França, Inglaterra, o povo português não achas que é um bocado antiquado? Um bocado, não só falando de tempo dos nossos avós, mesmo os jovens de hoje em dia, de 20 anos, têm uma ideia ainda muito pré-concebida do que é um toxicodependente, quem tem pronto, não é? Ela é livre de ser o que é, não é? Cada um tem a liberdade de ser o que quer, não é? Ou se tem mais hormonas femininas. Eu conheço um homossexual que foi assim, não por opção, mas porque o pai batia-lhe desde que teve 8 meses e ele ficou com a figura do homem para ele era repressão, era violência, por isso é que ele mudou só por ter sido coagido fisicamente durante muitos anos, por isso há vários tipos de homossexualidade e nessa vertente. Mas o que é que achas? Não achas que... O que é que achas? Há quantos anos estás aqui a viver? Eu estou aqui há 13 anos. 13? Já sabes lá. Bom, eu nunca posso falar do país num todo, porque eu imagino que tem experiências muito diferentes corporais de um ponto do sul ao norte. Mas dentro da minha vivência na cidade do Porto, sim. É uma dificuldade de acompanhar discursos atuais. Eu acho que é um pouco isso. E isso, que aí volto para aquela coisa, né? Uma coisa é nós, lá no Brasil, que fomos colonizados, né? Colonizadas, e a gente repensar nisso e tendo várias influências dos povos originários, tendo as pessoas que vieram de África, que chegam lá, vem a mistura de Portugal. Então a gente repensa. Aqui já tem um problema. Aqui, quando começa o colonialismo, já tem um sério problema, que é a primeira limpeza étnica. Vamos tirar os mouros e judeus dessa terra.
É muito sério isso, porque isso reflete muito na característica do que a gente vem ecoando ao hoje, né? Ao que a gente vê nessas práticas, nessas relações em Portugal. Então, sim, eu acho que é muito... Eu sempre falo assim, eu acho que eu estou na casa do colonizador. Então, assim, mexer nos móveis da casa dele é um pouco difícil. Mas eu vou mexer. Muito bem. Nós já passámos a hora. Como tem acontecido, felizmente, gostaríamos todos que isto continuasse, mas eu creio que terá sido bom para todos. Para mim foi muito bom. Amadeu Sousa, Hilda de Paulo, Sun Peizao, Tiago Sousa, Samuel Beirão, Vanessa Fernandes, muito obrigado a vocês e muito obrigado. E muito obrigado a todos pela vossa presença. Daqui a 15 dias vamos debater um tema, se calhar mais atrativo, não sei porquê, mas imagino que sim, que é o sexo. E espero por vocês. Até lá. Obrigado.